Eu acho que vocês nunca imaginaram que esse canal, o Papo de Preta, ia ter um vídeo para falar de um mangá. Eu duvido que vocês imaginaram isso em algum momento. Mas a mensagem que eu quero trazer desse vídeo, além de dizer Satsuma Gishiden é um baita mangá, é uma baita história, é uma baita leitura, a gente não vive dentro de caixinhas. Mas muitas vezes a gente acredita nisso e a gente se coloca nessas caixas. A gente vive dizendo tanto que nós somos pessoas plurais e tudo mais, mas muitas vezes a gente se deixa colocar nessas caixas. A gente se deixa dizer, ai, mas tal coisa não tem nada a ver comigo, então eu não vou nem pegar, então eu não vou nem ler, então eu nem vou saber como é. E a gente tem que se tirar dessas caixas. A gente tem que arrebentar essas caixas, sabe? Não tem nada que não seja para você, a menos que você efetivamente não queira. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e hoje eu vou contar para vocês a minha empreitada com este mangá, porque este é o primeiro mangá da minha vida. Mas antes deste caos da minha vida, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal. Seja muito bem-vindo a esse canal. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. A gente tem nosso apoio se você quiser ajudar esse canal a se manter vivo. A gente tem a nossa coleção com a Chico Rei de camisetas, capinha de celular. Essa camiseta aqui é uma das que fazem parte da nossa coleção com a Chico Rei. A gente tem as nossas redes sociais também, por favor, vai lá acompanhar a gente. Inclusive, quando chegou esse livro aqui pra mim, coloquei lá em primeira mão nos stories e falei pro pessoal. E se você quiser saber mais coisas em primeira mão, você vai ter que correr lá no nosso Instagram, principalmente, tá? @papo de preta. Todos os links na descrição desse vídeo. Eu já falei aqui em outros vídeos o quanto eu sou apaixonada, o termo é esse, pelo canal Pipoque Nanquim, pela editora Pipoque Nanquim. Eu tenho vários títulos aqui, inclusive eu fiz resenha dos títulos que eu comprei na editora. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem lá. Eu tô retomando leituras e retomando mais o meu hábito de ler, principalmente uma literatura mais secular, né? Eu tava lendo muitas coisas acadêmicas, enfim, falei isso também para vocês. E aí, eu disse que eu tava na saga de a editora Pipoca Nanquim me notar. Só que eu falei brincando, não achei que eles fossem notar de verdade. Eis que eles notaram mesmo. E aí, semana passada, chegou Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Gente, se vocês soubessem o quanto que eu tava com água na boca nesse mangá aqui. Na verdade, o autor é o Hiroshi Hirata, ou Hiroshi Hirata, não sei muito bem qual é a pronúncia. Na verdade, eles estão fazendo vontade de ler o Hirata desde O Preço da Desonra, né? Que foi o primeiro mangá do Hirata que eles lançaram. O Pipoque Nanquim lançou. E é o primeiro mangá do Hirata lançado no Brasil, inclusive. Só que aí, eu nunca li mangá, né? E mangá de samurai ainda, né? É o tema mais recorrente da obra do Hirata e tudo mais. E aí eu fiquei meio assim, nossa, mas será? Eu vou ler mangá? Como é isso, né? E tal. Não comprei. Comprei outras coisas que eu achava que tinham mais a ver comigo. Mas aí chegou aqui em casa o Crônica dos Leais Guerreiros de Satsuma Gishiden. E aí, quando eu vi que veio mesmo, eu fiquei assim, cara, ou esses caras não viram, não deram uma olhada no Papo de Preta, né, em quem nós somos, ou eles confiaram muito em mim, sabe? Eles confiaram muito de vamos mandar um mangá pra ela sim, sabe? E eu acho que é mais a primeira, né? Eles não têm nem tempo pra ficar olhando. Enfim, mandaram. E aí eu fiquei pensando muito
no quanto a gente se coloca em caixas, né? Muitas vezes, tipo, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu não sei o que, eu não sei o que lá, então tal coisa não combina comigo. E aí eu acho que é por isso que eu me senti tão desafiada quando chegou esse mangá aqui. É porque, em tese, um mangá de samurai não combina com a Maristela Rosa. Porém, o que eu posso dizer deste mangá aqui, que é o primeiro de uma trilogia, eu tô lascada, porque se eles não mandarem os outros dois, eu vou ficar como agora? Porque eu quero saber o resto. Porque o que eu posso dizer é que eu amei, fiquei vidrada nessa história aqui. Cara, e foi incrível a leitura. O Hiroshi Hirata, ele tem um traço foda de eu olhar alguns desenhos dele e ficar me perguntando quantos meses, quantos anos ele não ficou para desenhar uma única página, sabe? Porque é tanto detalhe, é tão bem desenhado, é tão minucioso em alguns momentos que eu ficava, caramba, essa história aqui, Satsuma Gishiden, que eu até agora não falei do que se trata, essa história se passa em meados de 1750, no Japão, século XVIII, portanto, e conta a história dos guerreiros de Satsuma, né? Por isso que é Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Porque Satsuma foi uma região do Japão, hoje já tem outro nome, né? Mas foi uma região do Japão que era muito militarizada, ou seja, ela tinha muitos samurais muito fortes, muito bem treinados, tinha grandes guerreiros em Satsuma. E aí eles são levados a uma grande empreitada aqui. Naquela época haviam grandes inundações, né, em províncias do Japão. E aí eles são levados a fazer uma grandíssima obra. E a gente acompanha o antes dessas obras e eles indo até essas obras. A gente entende por que justamente os guerreiros de Satsuma foram levados a fazer essa obra, como era a vida deles. E para mim isso é o mais legal desse mangá aqui, porque é uma aula de história do Japão, de você entender como era a vida daquelas pessoas, como aquelas pessoas se sentiam. O Hirata coloca muito isso aqui, porque a vida dele, gente, não tem paralelo com nada que a gente experimentou aqui no Brasil, assim, nada que eu conheça. Essa questão dos guerreiros, essa questão dessa classe de guerreiros, né? E tinham as castas entre esses guerreiros, sobre como muitas vezes eles não tinham dinheiro, mas eles ainda estavam acima dos outros, porque eles eram samurais, eles eram bushis, né? O bushi, ele é um guerreiro que não tem um mestre, né? Ele segue aquela linha rígida do samurai que a gente conhece, a ética, a retidão, mas ele não tem um líder a quem ele segue, né? O samurai, ele já tem um líder e tal. Então, você vai vendo, né, o Bushido, o caminho do guerreiro, de como as crianças eram treinadas desde os 6 anos de idade. E aí ele vai contando crônicas mesmo, que são pequenas histórias dentro de Satsuma, e essas histórias vão se amarrando num épico maior que tá por vir nos outros. Esse é o primeiro, tem o 2 e o 3, assim. É muito bom. Eles fizeram o vídeo, eu vou inclusive deixar um link na descrição, porque os meninos do Pipoca Nanquim são conhecidos por fazer esses vídeos de lançamento das pré-vendas da editora, e eles contam a história, eles contextualizam e tudo mais e tal. E aí eu já achei muito legal, mas é aquela coisa de se colocar em caixas que eu tava falando antes, né? Eu olhava e falava assim, cara, mas samurai, mangá, nada disso é pra mim. Se eles não tivessem me mandado, sério, eu acho que eu nunca teria comprado. Cara, isso é um erro, E eu mesmo fico olhando assim, fico pensando que absurdo é isso, sabe? Que absurdo é eu pensar assim, que absurdo sou eu me colocar nessas caixas de isso não combina comigo, isso combina comigo. Não, cara, não. É pra todo mundo. E aí, é pra todo mundo, porém, tem as presepadas, você bater um pouco a cabeça,
quando você tá com um produto que você nunca teve contato antes, né? A gente sabe que o mangá, ele é lido assim, né? O contrário do que a gente lê aqui. Ó, vou pegar essa história aqui. A gente pega assim, né? O mangá é assim. Então, os livros aqui, Brasil e tal, a gente abre aqui assim, né? E a gente lê da esquerda para a direita, né? A gente lê assim, esquerda para a direita. A gente vai lendo e tal, esquerda para a direita. E aí eu sabia que esse aqui era contrário, que a gente abre aqui. Porém, se eu abro assim, eu tenho que ler da direita para a esquerda, né? Eu tenho também que ler a página ao contrário, né? Do sentido que a gente está acostumado. Só que eu não. Eu estava lendo a página da esquerda para a direita, como eu leio sempre. E aí as coisas não estavam batendo. Eu tava, Meu Deus, mas o que tá rolando aqui e tal? E aí depois eu fui ver que eu estava lendo as páginas errado. E aí quando eu comecei a ler corretamente, tudo fez sentido. E as primeiras páginas dessa história aqui, gente, as primeiras páginas são de arrepiar. É um negócio. O capítulo 1 é o Iemontori. O que é o Iemontori? Era um costume em Satsuma que os guerreiros de Satsuma, os bushis, samurais, separavam-se em 2 grupos. E aí colocavam um prisioneiro num cavalo e soltavam entre esses 2 grupos. E esses 2 grupos duelavam para ver quem pegava as vísceras daquele prisioneiro primeiro. E por que eu estou dando esse spoiler desse primeiro capítulo aqui? Para dizer que é violento. É um mangá de samurai e ele tem violência assim de sabe, de sangue jorrar, sabe? Tem uma hora nesse início que eu falo assim, cara, que esse cara já esteja morto. Que esse cara já esteja morto, que ele sendo... Gente, porque ele é carregado, ele é jogado de um lado pro outro, e corta braço e corta a perna. E eu tô assim, meu pai eterno, que esse cara já esteja morto. Só pensava isso. Mas não é gratuito, sabe? É tudo para que você consiga entender a história, os costumes. Como eu disse, é tudo muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado, da nossa história no Brasil, enfim. São 438 páginas de mangá, e aí depois tem o glossário também, que vai te situando melhor de vários termos usados durante o texto aqui. Enfim, é uma aula de história do Japão mesmo, te transportar para um universo muito inesperado para mim, assim. Eu fiquei de cara e eu me senti realmente transportada a esse universo aqui, porque, como eu falei, o Hirata contextualiza muito bem o lugar, o espaço, como era, mas ele contextualiza muito bem o sentimento dessas pessoas, de como elas viviam, de como elas pensavam, do que era importante para elas. Ai, gente, eu vou virar uma super amante dos mangás agora. Quem diria? Maristela amando mangás. Pois é. E aí, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Né? Aquela pergunta clichê, mas é verdade. Porque é muito legal se permitir algumas coisas que você achava, ai, não é pra mim, ai, nem combina comigo. Como é que você sabe? Eu pergunto pra mim mesma, de umas semanas atrás, Maristela, como é que você sabe? Então, se você está querendo uma leitura que te surpreenda, que te tire do lugar comum, que te chacoalhe na cadeira ou na cama, onde você estiver lendo, Satsuma Gishiden, meu amigo, minha amiga, é a leitura, assim. Se você tiver problemas com violência, com essas coisas, aí não vale muito a pena. Se você é menor de idade, também não. Acho que tem que ser, né, uma pessoa maior de idade. É uma leitura adulta. Se você é um adulto, tá procurando... Se você ama coisa de samurai, de bushi, do Japão em si, você vai amar isso aqui.
Se você não tem esse gosto específico pelo Japão, mas você quer uma leitura, como eu disse, que te tire do lugar comum e que te mostre uma outra realidade, sabe? É muito outra, gente. Não tem como explicar sem dar spoiler, assim. Mas é incrível. E eu fiquei muito feliz com a leitura e indico muito pra vocês, assim. Por mais que eu goste do Pipoca Nanquim como canal e tal, se eu não gostasse, eu não ia vir aqui fazer um vídeo. Eu não ia vir aqui fazer um vídeo falando, eles me mandaram, mas eu não gostei, eu vim aqui falar porque me mandaram. Não. Esse vídeo não é sobre, eles me mandaram, então eu vou fazer um vídeo, porque isso aqui não é uma parceria com o Pipoca, não é um vídeo patrocinado, não é nada disso. A gente tem que fazer esses exercícios cada vez maiores de nos experimentarmos. Porque vale a pena. Porque faz diferença. Porque agrega na nossa vida. Então fica aqui a recomendação de Maristela Rosa de um mangá, Satsuma Gishiden. Foda. Gente, é foda. É uma leitura foda. Acho que eu não sou nem tão boa assim pra falar o quão incrível é essa leitura, o quão incrível é essa narrativa, o quão incrível é o Hiroshi Hirata. Então vou deixar o vídeo dos caras mesmo do Pipoca Nanquim falando do autor, do Hiroshi Hirata, que é uma figura incrível, e falando dessa obra aqui também. Os links vão estar aí na descrição para vocês conferirem. Cara, vocês acreditam que a minha primeiro contato da minha vida com mangá foi o mangá do Dragon Ball? E quando eu olhei aquilo, minha mãe trouxe o mangá do Dragon Ball em casa. Eu era novinha, eu devia ter uns 7, 8 anos, ou um pouquinho mais. E aí minha mãe trouxe esse mangá, e aí eu olhei aquilo, era tão igual ao Dragon Ball que eu via na TV, era tão igual que quando eu olhei aquilo, eu fiquei desconfiada. Juro pra vocês, olha o pensamento da criança. Eu achei que era alguma coisa falsificada de Dragon Ball, porque pra mim Dragon Ball era o que eu via na televisão. Não sabia que era anime, que era mangá, que uma coisa vinha da outra. Eu não tinha a menor ideia. E quando eu olhei aquilo, eu falei, não, isso não tá certo. O desenho que eu vejo na TV tá igualzinho aqui nesse livro aqui, só que tá em preto e branco. Cara, quem fez isso aqui? Quem é que desenhou isso aqui? O autor do desenho tá sabendo disso? Eu ainda pensei nisso, gente. E aí eu larguei de mão pra lá e, tipo assim, nunca mais vi aquele mangá, não sei onde ele foi parar, enfim. E aí, só depois de anos que eu fui me lembrar disso e falar, gente, aquilo que eu peguei na minha mão era um mangá, eu não tinha a menor ideia. E aí, nunca peguei pra ler um mangá, né? Nunca tive mangá em casa, nunca conheci ninguém que pudesse, sei lá, me emprestar um mangá, ou alguém que me indicasse, ninguém nunca me indicou mangá. Enfim, até que Satsuma Gishiden chegou aqui em casa. E agora uma nova era se inicia para Maristela Rosa. Se você tá como eu, num projeto de ler mais, talvez esteja aí o segredo. A gente se aventurar, colocar um pezinho ali numa coisa nova. Você pode olhar e falar, não sei se eu gostei, será? Vamos ver. Vamos juntos aí nos aventurar em novas leituras. E pra gente ir juntos, tem que fazer o quê? Você tem que curtir esse vídeo, você tem que se inscrever nesse canal, senão a gente não vai junto em nada. Se você não se inscrever nesse canal, tá errado. E você vai comentar aqui indicações pra mim de leitura, porque eu tô sendo legal pra caramba. Tô vindo aqui trazer várias indicações pra vocês. Vai ter inclusive outros vídeos de indicação por aí vindo. Não vai ter só vídeo de Pipoca Nanquim não, tá, gente? Vão ter várias indicações. Então, eu quero saber das indicações de vocês também. Tá bom? Tô aqui esperando, tô aqui de olho. Um beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau.